Bom dia, tudo bem? Vamos cantar aquele a santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. De novo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos
sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Vem reinar em mim, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Gostaríamos de ter agora um tempo especial de oração com todas as pessoas que participam deste culto. Quero cumprimentar você, em nome da Igreja Rogério, pelo seu aniversário hoje, Miguel Rogério. E você, Nicolas Matovski, que também está de aniversário hoje. E amanhã você, Maria Vitória, fazendo mais um ano de vida, que Deus te abençoe, querida. E quarta-feira, André Mariano, no dia 29, fazendo mais um ano de vida. Que Deus te abençoe muito em toda a sua vida. Queremos, ó Pai, agradecer pela vida desses nossos queridos que estão de aniversário hoje, nos próximos dias, e pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida do Miguel Rogério, que ele permaneça firme, crescendo, sendo fortalecido no Senhor. Abençoa, Jesus, também o Nicolas Matovski, que ele tenha um ano em que ele possa ver a Cristo realmente como sendo o maior bem na sua vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a Maria Vitória, para que ela continue crescendo no Senhor, sendo testemunha viva de Jesus Cristo na escola e por onde ela se conduzir, ó Pai. E agradecemos também pela vida do André Mariano e pedimos que o Senhor o abençoe muito, ó Pai, neste novo ano. Sua vida em casa, seu trabalho, a vida no corpo de Cristo. Então, que a Tua bênção, ó Pai, esteja sobre esses nossos queridos ricamente, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a atenção nossa para um texto em Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 8. Deixa-me fazer uma pergunta para você. Quais são os motivos que você tem de alegria nesta manhã? São muitos ou são poucos, mas qual seria um grande motivo de alegria para a sua vida? Eu creio que você deve ter pensado em um motivo, pelo menos, ou mais. Mas vejam o que disse o irmão de Jesus, Tiago. E provavelmente você não tenha pensado nesse motivo de alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Que coisa, hein? Não apenas motivo de alegria, mas de grande alegria. E não por passar apenas por uma provação, mas por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, a alegria não é pelo sofrimento, ou pela provação em si, mas é pelo que ela produz. Ela produz perseverança, persistência, fortalecimento. E a sua fé, aliás, a sua perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Graças a Deus, então, pelas provações. Por quê? Porque a nossa fé, sendo provada, produz perseverança. Essa perseverança completa, então, é que nos dá o crescimento, maturidade, e que nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Agora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. Eu preciso de muita sabedoria, da misericórdia de Deus, para poder encontrar nas várias provações motivo de grande alegria. Talvez você também precisa desta sabedoria para ver que Deus está presente nas provações, que Ele que é aquele que nos consola, que nos conforta, que passa com a gente em nossas provações. Então, peça e será concedida, mas ele diz, peça, porém, como? Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Que pena, né? A pessoa acaba vivendo uma vida de tanta instabilidade por não crer, por não ter fé. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Fica sem receber a bênção que o Senhor tem para nos conceder através da provação. A razão, ele diz, é porque tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Portanto, que a nossa mente não seja dividida, que a nossa fé seja uma fé perseverante e que no meio de todas as tribulações e provações possamos estar olhando para o Senhor Jesus, que tanto sofreu por nós, que possamos estar considerando, como diz a carta aos Hebreus, atentamente, aquele que suportou tão grande provação por nossa causa, e que nós possamos também ter a convicção de que o nosso Deus está presente nas tribulações, que o Senhor Jesus Cristo está conosco, que o seu Santo Espírito está presente em nós, que Ele nos consola. E eu creio que à medida que nós olhamos para o Senhor, e Ele vai nos fortalecendo na fé, e a gente considera o grande privilégio de ter o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, então o seu propósito nas provações vão ser cumpridos, e Ele vai estar nos conduzindo a nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há muitos irmãos que estão sofrendo, né? E é difícil até a gente ver motivo de alegria em determinados sofrimentos. Sei de irmãos que estão com dificuldades com a sua saúde, né? Pessoas aqui da nossa igreja, de outras igrejas, ou de pessoas também que não pertencem a nenhuma igreja. Mas eu gostaria, meus irmãos, de pedir que os irmãos estivessem orando pela vida da Rosângela, o seu pai, o seu Micheline, está bem mal, problema neurológico, e a Rosângela tem sofrido muito, muito mesmo, para poder estar cuidando do seu pai. Eu sei, minha irmã, que só o Senhor para estar te dando capacidade, condição para isso. E, por certo, Ele vai estar
te abençoando muito, através dessa provação pela qual você está passando. Mas nós queremos orar contigo, orar para que o Senhor esteja realmente abençoando, cuidando da sua vida, da vida do seu pai e de toda a sua família. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é uma palavra viva, porque ela traz para nós esperança, ela nos orienta, ó Deus, e nós te agradecemos, ó Pai, pelas provações pelas quais todos nós passamos. Provações, ó Deus, que nos são permitidas por Ti com o propósito de estar fortalecendo a nossa fé, que é uma coisa tão preciosa, mais do que qualquer ouro depurado. Agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor quer que nós estejamos andando de fé em fé. E no fim, Senhor, vamos estar reconhecendo quão bom tem sido passarmos pelas provações, porque elas nos têm de conduzir ao teu propósito de nos levar à maturidade no Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Pai, especialmente aqueles que estão sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente, Senhor, sofrendo por perdas na sua vida. Ó Pai, que todos possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, sermos confortados e fortalecidos em nossa fé. Intercedemos agora especialmente pela vida da Rosângela, ó Pai. Ah, Senhor, que o Senhor esteja agora ao seu lado. Eu sei que o Senhor está ao seu lado, está junto a ela, e pelo teu Espírito na sua vida, para que ela esteja sendo fortalecida, esteja sendo consolada. E o seu pai, Senhor, abençoa a vida desse homem, Senhor, já com bastante idade, agora com problemas tão sérios de saúde, limitação na sua própria mente. Mas, Deus, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a semente da palavra do Senhor, possa estar penetrando a sua vida e ele possa estar tendo Cristo como Senhor da sua vida. Então, a tua bênção, ó Pai, sobre esses queridos, sobre a vida desta igreja, sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham neste culto, e que a tua palavra fale, ó Deus, continue falando ao coração de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diante do Senhor, não
Meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Como fazemos sempre, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender a Palavra de Deus. Ele que capacitou os homens para escreverem a Palavra, também é aquele que nos capacita para que possamos entendê-la. E Deus tem profundo interesse em que nós entendamos a sua palavra. E que não apenas entendamos, mas que a coloquemos em prática. Vamos orar então. Senhor Deus, vamos estudar agora a tua palavra e pedimos, pela tua graça e misericórdia, que o teu Espírito nos ajude no entendimento da tua palavra. Abre a nossa mente, Senhor, para que possamos entendê-la. Abre também o nosso coração para que possamos recebê-la como tua palavra. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Nós temos 27 livros do Novo Testamento, escritos na maioria pelos apóstolos, e dentre esses 27 livros temos 2 livros escritos pelo apóstolo Pedro. E temos 13 livros, 13 cartas, né? Escritas pelo apóstolo Paulo. E aí vai dar 15, né? Temos 5 livros escritos pelo apóstolo João. O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse, que então vai para 20 o número, né? Temos uma carta aqui cujo autor não é identificado, que é a carta aos Hebreus, mas era do grupo ali, vai para 21. E o Lucas escreveu 2, né? O Evangelho de Lucas e Atos. Lucas era foi companheiro de Paulo, homem muito bem preparado. Então, vai para 23, se não me engano, né? Aí tem o Tiago e o Judas, que eram irmãos de Jesus, cada um escreveu uma carta. Vai para 25. O Mateus era um dos apóstolos, né? 26. E o Marcos, João Marcos, que era discípulo de Pedro, né? E também companheiro de Paulo. Então, estes homens foram usados por Deus para registrar a palavra de Deus revelada a eles. De sorte que nós temos, então, em nossas mãos a palavra. Temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento escrito antes da vinda de Jesus e o Novo Testamento após a vinda de Jesus. Paulo apóstolo fala que na plenitude do tempo, no tempo certo, Jesus Cristo veio, Deus desceu à terra e Jesus Cristo veio, nasceu aqui, foi gerado pelo Espírito Santo. Sua mãe foi Maria, e ele então viveu aqui por um espaço de 33 anos, né? Então, foi cumprido o que estava no Velho Testamento, e Jesus, então, é uma realidade. E nós temos o privilégio de termos em mãos a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento. Palavra de Deus que nos orienta, que nos mostra o caminho da salvação, caminho da vida eterna e também
nos mostra como viver aqui, neste mundo, antes de irmos para a eternidade. Então, eu quero considerar agora um pouco com vocês a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, né? E eu vou ler aqui o comecinho, então, capítulo 1, né? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então, veja que ele se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo para as pessoas que creram em Jesus e que estão espalhadas por várias regiões. Ele menciona aqui Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, em todas essas regiões havia discípulos do Senhor Jesus. E ele diz que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro está se dirigindo a este grupo grande aqui de igrejas, né? E Pedro escreveu numa época bastante difícil para o povo que cria em Jesus, para os discípulos de Jesus. Segundo os estudiosos, ele escreveu na época do imperador Nero. Nero, que proclamou, né, uma perseguição terrível aos cristãos. Ele colocou fogo em Roma, porque ele queria construir, não tinha espaço, então ele colocou porque ele queria ser reconhecido como grande, né? Mas aí o pessoal descobriu que era ele que tinha colocado fogo, então a coisa complicou para o lado dele. E aí então ele culpou os discípulos de Jesus que tinham feito isso. Eles já não tinham, os discípulos não tinham boa aceitação por parte de pessoas importantes do Império Romano. E aí então foi movida essa perseguição. E Pedro, possivelmente, ele estava lá em Roma, porque ele envia saudações da Babilônia. E sabemos que Babilônia, no livro do Apocalipse, é Roma, né? É a Babilônia, a grande meretriz. Então, Pedro, vendo o que estava acontecendo, ele escreve 2 cartas para essas pessoas, alertando eles sobre o sofrimento. Eles iriam passar por grande sofrimento, né? E daí, então, temos esta carta dele aqui, né? Agora, Pedro escreveu por algumas razões, né? E a primeira delas, que eu quero destacar aqui, é que Pedro está lembrando a eles quem eles eram antes de conhecer Jesus, de onde vieram, o que aconteceu com eles e agora o que eles eram. Então, Pedro está escrevendo para, assim, autenticar, né, aquilo que eles de fato são, a identidade deles. E ele lembra, então, da onde que eles procederam, né? Eles que não eram povo. Muito bem. Ele diz aqui no versículo
10 do capítulo 1, no 9 ele fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas pela sua maravilhosa luz. Então, ele está dizendo: vocês vieram das trevas, vocês não tinham luz, não tinham Jesus. E no 10 ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, porque o gentio não era nem considerado povo pelos judeus, né? Mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Veja então que ele está dizendo aqui quem eles eram. Mas também, pela misericórdia de Deus, eles se tornaram povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Os termos que ele usa aqui eram termos usados para a nação de Israel, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com a finalidade de proclamar, de anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Então, o apóstolo Pedro, ele está relembrando esses fatos aqui para eles. Eles precisariam estar firmados nessas verdades, né? Nessas verdades. E ele, então, está fazendo isso nas suas cartas. E também ele queria que eles se lembrassem o que é que Deus fez para que a vida deles pudesse, para que a vida pudesse ter sido transformada. E então, ele diz assim, no versículo 3 do capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Então, veja aqui agora por que é que a vida deles foi transformada? Por que é que eles saíram das trevas para a luz? Então, Pedro diz, louvado seja Deus, né? Deus, que Deus? Não é um Deus qualquer. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Identificando bem, porque naquela época as pessoas criam em muitos deuses, né? Então, Pedro está deixando claro, né? Estou falando do Deus, Criador do céu e da terra, Senhor absoluto sobre todas as coisas. E esse Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Deus, que é Criador, é poderoso, é grandioso, Ele é cheio de misericórdia e graça, né? Ele é um Deus bondoso, um Deus que nos ama. E Ele fez uma coisa que somente Ele podia fazer, né? Ele nos regenerou, quer dizer, nos deu vida nova, né? Nos deu vida nova para uma esperança viva. E como que Ele fez isso? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado. Então, Jesus pode nos dar a vida, porque Ele é o Senhor da vida, né? E também Ele fala de uma herança que jamais poderá perecer, jamais ela poderá ser manchada ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês.
Então, o que Deus fez em Jesus tem validade para a presente vida e, além da presente vida, tem a validade para o futuro, para a vida futura, quando nós deixarmos este mundo aqui, quando Jesus voltar. E essa herança, ela está guardada nos céus para vocês. Agora, esta é a situação de todas as pessoas que foram regeneradas pelo Senhor Jesus, que creram nele e entregaram a vida para ele, né? Então eu falei que eles precisavam saber quem eles eram, de onde vieram e o que são agora. São porque eu estou falando lá para eles no passado, né? E também a quarta coisa aqui, o que é que Deus fez, né? Somente Deus podia fazer, tirá-los daquela situação em que eles viviam, não só a Ele, mas todas as pessoas que creem em Jesus e se entregam a Ele. A mensagem de Deus é válida para sempre. Jesus morreu por nós e Ele está convidando pessoas para que participem do seu reino. Agora, a quarta coisa aqui é que Pedro vai dizer então para eles que, em virtude de tudo o que aconteceu, de como eles viviam, quem eles eram, e o que Deus fez na vida deles através de Jesus, então Pedro, o apóstolo, vai dizer como que eles devem viver. Eles tinham uma vida antiga, então agora viveram uma vida nova. No 2:3 ele fala assim: agora que provaram que o Senhor é bom. Eles experimentaram que o Senhor é bom. E no capítulo 2, eu li o 2:3 antes do 2:1 e 2, né? Então, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, o versículo 1 do capítulo 2, livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, toda espécie de falar mal dos outros, né? Então está dizendo, isto agora não pode mais fazer parte da vida de vocês. Engano, mentira, hipocrisia, fofoca, inveja, né? Tudo isso daí deve ser jogado fora. Não condiz mais com a nova natureza de vocês. Isso daí fazia parte do passado. E no passado era normal que vocês vivessem assim, mas agora não. E no 2:11, e eu vou ler até um pouquinho mais, diz assim, 2:11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, porque nós estamos aqui de passagem, né? Essa é uma maneira que a Bíblia usa para nos descrever, né? Peregrinos e forasteiros, nós não estamos na nossa morada definitiva. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, né? Então veja que a gente não está na morada definitiva. Então, enquanto estamos aqui, ele diz que eu insisto com vocês para que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Já tenho falado aqui que a carne é a nossa natureza pecaminosa, né? Que ela não é arrancada de nós quando nós nos convertemos, mas ela pode ser dominada e subjugada. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Quer dizer, então, ele está chamando a atenção aqui para a qualidade de vida, né? Que aqueles que creem em Jesus,
que são seus discípulos devem ter, né? Para não ser acusado dessas coisas que ele mencionou, né? Que não pratiquem o mal, qualquer tipo de mal, que sejam generosos, que glorifiquem a Deus, que sejam pessoas cheias de bondade, de amor e graça, né? E diz aqui no 13 agora: por causa do Senhor, Senhor com letra maiúscula, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, né? Então, ele está recomendando aqui a sujeição às autoridades constituídas. Não fala aqui se são bons ou maus, são autoridades que estão aí. E sabemos que há dos dois tipos, né? Mas não sejam pessoas revoltadas, né? Pessoas cheias de reclamação, de broncas e coisas do gênero, né? Muito bem, agora olha o 15. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, é praticando o bem que as pessoas vão observar em nós que somos diferentes, pela graça de Deus, né? E aí as pessoas não vão ter nada que falar, a não ser os maldosos, cara, esses sempre têm coisa para falar. Olha, 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. É comum, né? Isso. A pessoa fala, não, eu sou livre, agora eu faço o que eu quero. Não faça isso, não. Você tem liberdade, mas não é para fazer o mal, não é para fazer o bem. Fazer o que é certo, fazer o que é correto. Então, vivam como servos de Deus ou como escravos de Deus, né? Não devemos usar a liberdade que temos em Cristo para a prática das coisas que não condizem com o caráter de Jesus, né? E agora ele vai especificar, né? Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Veja aqui então que ele manda tratar todo mundo com devido respeito, né? Com devido respeito, com boa atitude, seja lá quem for, né? Manda amar os irmãos, e a Bíblia explica muito o que é que significa esse amar aí, fala muito dos uns aos outros. O temor de Deus, temor significa reverência a Deus, com submissão a Deus, né? E honra ao rei, né? Então, o temente a Deus é aquele que reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e ele então tem reverência para com esse Deus. E aí ele dá uma palavra aqui para os escravos, né? Se tiver jeito, próximo domingo eu quero comentar um pouco sobre como era a escravidão no Império Romano, né? Mas ele diz para os escravos, e havia muitos escravos no Império Romano. Segundo os entendidos, havia no Império Romano cerca de 60 milhões de escravos, que eram pessoas que eram conquistadas, levadas para Roma como escravos. Mas esse é assunto para depois, né? Então ele fala para os escravos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né?
Sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque havia senhores que eram bons. Nós temos o exemplo de Filemão, por exemplo, que era um senhor, que tinha escravos, mas ele era gente boa. Mas também havia os maldosos, né? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, né? Então, não vamos pensar que, por praticarmos o bem, fazermos a coisa correta, né, sermos justos, bondosos, não vamos pensar que todo mundo vai bater palma para a gente, não, né? Então, mas se a gente está com a consciência limpa de que está fazendo o correto, está agindo de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus manda fazer, ele fala, então, é louvável isso, né? É uma coisa boa. Suporte aflições sofrendo injustamente. Ele já está prevenindo aqui as pessoas para a perseguição que viria, né? Versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Tem alguma vantagem isso? Né? Apanhar porque sofreu mal? Não. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus, né? Diante de Deus. E temos inúmeros exemplos, né, na palavra de Deus e na história de pessoas que sofreram por terem feito bem. O principal deles, o Senhor Jesus, né? E aí vou ler um pouquinho agora no capítulo 3, começando no versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Cada palavra dessa aqui daria um bom tempo para explicação, né? Mas, então, ele diz que vocês pensem a mesma coisa, pensem de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, que vocês tenham compaixão, que haja expressões de amor entre vocês, que vocês sejam pessoas misericordiosas, bondosas e humildes, nada de orgulho. Então, continuando, 3:9 agora. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isto vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Isso aqui é uma coisa difícil para a gente lidar, né? Quando a gente é insultado, quando é ofendido, né? Por alguém, né? Não vá retribuir por mal. Não vá. É isso que ele está dizendo, né? E devemos crer que a graça de Deus é suficiente para que a gente não faça isso. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Mas, claro, impossível, né? Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz, com perseverança. Na outra tradução diz, e empenhe-se por alcançá-la. Agora o 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Agora vem o 13, uma pergunta. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Né? Quem há? E ele vai responder.
Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Né? Se você está fazendo bem, mas está sendo criticado, perseguido e tudo mais, ele diz, não tenha medo não. Né? Não tenha medo não. Continue vivendo a sua vida de maneira correta, honesta e aplicando na sua vida todas as virtudes de Deus. Né? É o que ele diz no 15 agora. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Se Jesus é o Senhor do coração, então nós vamos fazer o que ele manda. Né? E estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A pessoa fala, escuta, o que é que você tem aí? Por que é que você é diferente? Como é que você vive desse jeito? Agora, é claro, se a gente está vivendo que nem ele não vai perguntar nunca, né? Porque ele sabe como é que é. Como é que é isso? Eu vi você fazer tal coisa, você usou uma palavra boa. Como é que é? Qual é a razão? Certo? E aí, cuidado, né? Para não se encher de orgulho e falar, não, é porque eu sou bom mesmo e tal, né? Sou crente no Senhor Jesus, isso aqui. Para com isso. Né? Olha, contudo, versículo 14. Se alguém pedir, como você deve fazer? Faça isso com mansidão e respeito. Está vendo? Com mansidão e respeito. Faça com atitude boa, respeitando a pessoa. Ela fez uma pergunta para você. Se ela está interessada ou não, não interessa. Nós temos que fazer isso numa atitude mansa, de respeito, tratar a pessoa com dignidade, sem orgulho, né? Conservando boa consciência. Consciência limpa, sempre, né? De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, ele falou lá atrás que mesmo que a gente faça o bem, há pessoas que vão falar maldosamente, não é? Sobre o bom procedimento, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, né? A verdade, afinal, ela acaba aparecendo, né? Acaba aparecendo. E no 17 ele diz assim, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Agora, quando você está fazendo o bem, não se encha de comiseração, fala, tá vendo, estou aqui fazendo, ajudando, ninguém se lembra, ninguém olha para mim, ninguém. Para com isso. Melhor fazer o bem do que fazer o mal. E continuando nesta prática aí que ele fala, né? Esta prática aí, no capítulo 3, do versículo 1 a 7, ele vai falar sobre a família, como deve ser a vida familiar daquele que conheceu Jesus, sua vida foi transformada por ele, né? Não é o religioso, é aquele que teve a vida transformada por Jesus. Então, ele vai falar do 1 até o 7 sobre família. Diz assim, do mesmo modo, né? Quer dizer, continua na mesma linha de pensamento, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Está vendo? Então, não é para a esposa ficar pregando para o marido, você tem que se converter, que você é um pecador, você é rebelde. O cara é tudo isso, tudo bem, mas não é para ela falar. Então, o conselho de Pedro, né, que eles
seja um ganho sem palavra nenhuma, mas pelo procedimento. Ele vai dizer, não, minha mulher, ela vive o que ela pensa, ela tem consistência, ela é realmente uma pessoa comprometida com Deus, né? Então, já tive experiências assim, né? De alguns maridos chegarem para mim e perguntarem, escuta, por que que a minha mulher está tão diferente lá em casa? Ela mudou completamente a vida, né? Ela está participando lá da sua igreja, mas é outra mulher. Queria saber qual é o segredo, né? Aí eu falo assim, um dia eu te conto, vai. Aguarda aí. Daí, uma excelente oportunidade, né, para explicar por que a mulher dele está diferente. Está diferente. Agora, se a mulher não é diferente, se ela é como muitas, né, que é crente só na igreja, aí o marido não vai se interessar. Fala, desse jeito aí eu não quero, não. Como eu contei a experiência do meu amigo lá, né? Que tinha uma mulher muito dedicada na igreja dele, que fazia, acontecia, e dava palestra, e fazia beneficência e caridade. Aí ele encontrou com o marido dela e começou a elogiar a esposa, né? Puxa, sua esposa é uma maravilha e tal. Aí o cara falou, pastor, para aí, cara. Você tem uma mulher crente lá na sua igreja, mas a jararaca aqui em casa quem tem sou eu, tá? Aí o pastor teve que enfiar a viola no saco, como se dizia antigamente, né? E baixar a bolinha dele, né? Muito bem, então agora também se aplica para nós, para os homens, né? Nós temos que ter primeiramente uma atitude boa, né? Uma atitude boa, um procedimento correto, tanto em casa como fora de casa, porque isso vai nos dar autoridade para falar de Jesus. E aí ele diz no 2, né? Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, essa é a conduta. Aqui, específico da esposa, mas, como eu tenho falado, deve ser a conduta de todos nós, né? Ter a honestidade e respeito, tratar as pessoas com dignidade. E aí ele vai falar um pouco da beleza, né? Do corpo. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ele não está proibindo isso, né? Mas não deve consistir nisso. Se consistir apenas nisso, então a vida é muito vazia, né? Muito vazia. Então, não coloque seu coração. A mulher deve andar bem arrumada, ter bom gosto, né? Tudo isso é muito legal, né? Eu não sei como é que eram os cabelos trançados naquela época, né? Mas devia ser arrumado, né? De um jeito lá. Joias de ouro, roupas finas, não é isso aí que dá dignidade e beleza à pessoa, né? Se tiver, seja discreta, né? E não use isso daí para, como se diz, para se mostrar, né? Pelo contrário, seja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Talvez é que ele chama a atenção para a beleza interior. Então, uma mulher que tem beleza interior, e se ela se veste bem, ela fica mais bonita ainda, né? Eu creio assim. E aí ele vai chamar o exemplo das mulheres do passado, né?
pois era assim que também costumavam ataviar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos. Agora vai dar um exemplo aqui, o exemplo de Sara, esposa de Abraão, que era uma mulher muito bonita, né? Como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Veja que ele pega aqui o exemplo dessa mulher, de Sara, né? E sabemos que o Abraão, como marido, não foi lá essas coisas, não, né? Mas a Sara tinha respeito pelo seu marido. E a Bíblia fala que ela era uma mulher muito bonita, né? Mas ele está destacando aqui a beleza interior de Sara, né? A beleza interior. Ela era tão bonita que quando Abraão foi lá para o Egito, ela foi cobiçada pelo faraó, né? Então, bonita, tudo, mas principalmente ela era bonita interiormente. Me lembro uma vez que eu fui falar numa igreja, não sei onde, e aí eu falei esse texto aqui, era um estudo sobre família, e aí no final, estava lá na saída, lá cumprimentando as pessoas, chegou uma mulher assim, com a cara meio fechada. Aí falei, o senhor falou aí sobre Sara, que era bonita, só devia saber que Sara tomava banho no leite. Falei, interessante. E por isso que eu pensei comigo, que pena que você não toma, né, minha filha? Porque aí eu falei, eu não sei se ela tomava ou não, mas que era bonita era, né? E que tinha atitude bonita, tinha, né? Ela não gostou muito do que eu falei não, e se mandou. Foi cantar noutra freguesia, né? Muito bem. Agora vem para os maridos. Acho que está quase na hora de acabar, né, Tiago? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de modo que não sejam interrompidas as suas orações. Às vezes a gente está orando, o marido está orando, por que é que Deus não responde? Está tratando mal a mulher, né? Não está honrando. Aí vai querer que Deus responda a oração? É isso que ele está dizendo aqui, para com isso, né? A mulher feita por Deus, macho e fêmea. Foi assim que Deus fez, para que desfrutassem da vida de casal, pudessem gerar filhos, educar os filhos. Hoje a família está sendo muito atacada de todos os lados, mas nós continuamos fiéis à palavra de Deus e firmes de que Deus nos fez macho e fêmea para que pudéssemos honrar e glorificar o seu nome. Por isso, maridos, tratem bem suas esposas, e esposas, respeitem os seus maridos, porque esta é uma herança que vamos passar para os nossos filhos e para os nossos netos. O mundo, o sistema pode falar o que quiser falar, mas para nós o que conta é a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe e que possamos seguir esses conselhos de Pedro. Claro que há muito mais, mas vamos ficar por aqui, né? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que nos ensina como viver em todas as circunstâncias da vida. E eu quero pedir agora que o Senhor nos dê atitude boa sempre, seja lá com quem for que estamos tratando.
na nossa casa, no nosso lar, nos maridos se relacionando com as esposas, esposas com os maridos, pais e filhos, filhos e pais, no trabalho, aqui no corpo de Cristo, em qualquer lugar, Senhor. Em qualquer lugar que estivermos em contato com pessoas, dá-nos, ó Deus, sensibilidade para com as pessoas e dá-nos sempre uma atitude bonita, ó Pai. E que quando não agirmos assim, o Teu Espírito possa nos repreender, ó Deus. E a Ti damos toda a honra, toda a glória pela Tua palavra, que nos ensina de maneira tão prática como viver. Em nome de Jesus. Amém. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos,